há aqui várias fases, né? Porque eu fiz a dramaturgia, mas eu acho que há uma coisa que está a montante, que é até uma lógica mais de uma dramaturgia visual. Uma coisa que o João foi estabelecendo, claro, em conversas comigo, em conversas com o Maria João Renaud, com o João Luís, juntámos algumas vezes, eles fizeram alguns estágios lá no bando, virem 2, 3 dias para estarem connosco e estarmos a discutir durante o dia e por aí fora, mas nesta lógica de uma história do cenário, uma história visual do espetáculo, sobre esta lógica de uma praça onde se cruzam inúmeros personagens, de uma cidade que se vai edificando, até as desconfianças e as lutas e as quesílias internas levarem à sua destruição, à sua implosão, à sua transformação numa coisa que ainda não sabemos bem qual é que é. E isso estava já antes até de nós partir, até antes da Maria João e do João Luís irem mergulhar à procura do material textual que depois eu tive a cozer, né? Portanto, essa é um bocadinho mais a gênese. Depois, realmente, o trabalho que eles fizeram foi incrível, não só ao nível de escolherem alguns textos da Agostina, alguns textos, quando digo, às vezes parágrafos, às vezes frases soltas até, reflexivos sobre alguns temas que nós identificámos, mas sobretudo a recolha dos personagens, porque isso é que foi brutal, né? Porque recolheram informação sobre 96 personagens e as descrições sobre esses 96 personagens, que normalmente aparecem ao longo de um livro inteiro. Portanto, um bocadinho está na página 37, um bocadinho está na página 110, e aquilo, quando se lê tudo de seguida, tem uma coerência, ao mesmo tempo uma contradição muito interessante. Pronto, e eu, quando pego no material, pego já com uma ideia, mais ou menos, do que é que pode acontecer em termos visuais e com esse material textual. A minha premissa foi, sobretudo, tentar encontrar forma destas vontades que o João tinha e que nós fomos discutindo em conjunto, entrarem, porque o texto, quando vem, é sempre um problema. Porque nós, ao princípio, temos muitas ideias. Normalmente, em direção artística, no bando, também trabalhávamos dessa forma. Discutíamos, tínhamos ideias, tínhamos premissas, né? Mas aquilo, até haver algo de material, é um bocado inconsequente até. E às vezes pode virar para todo lado ainda. Portanto, não tem nada que seja estanque completamente. E depois as palavras, por muito que se possa abrir os sentidos, por muito que se possa gerar textos e subtextos, quer dizer, aprisionam-nos de uma certa forma, não é? Formatam logo uma maneira daquilo que estamos a fazer e daquilo que estamos a querer dizer. Pronto, e portanto o esforço foi tentar criar diálogos que fossem, por um lado, teatrais, no sentido de dar para ouvir, porque as frases da Agostina são longas e às vezes difíceis, e portanto há muito corte e costura nesse sentido, e ao mesmo tempo que fôssemos criando esta lógica de pequenos diálogos fragmentários que poderiam ser todos de personagens que estão em andamento. Portanto, essa era uma das premissas que o João tinha colocado, é que isto tinham de ser tudo conversas que as pessoas poderiam ter como se estivessem a andar, de passagem, e há encontros e desencontros. Portanto, no meio dessa passagem poderiam dar um encontrão numa outra pessoa e a conversa troca, né? E daí ser uma coisa muito pulverizada, mas ao mesmo tempo criar um sentido, né? Sem ser um sentido narrativo no sentido de um personagem ou de uma pequena família, mas num sentido narrativo no coletivo destes 96, né? E portanto, para onde é que aquilo vai em termos de tema, para onde é que vai caminhando, e o meu foco foi sobretudo neste lado um bocadinho mais mordaz e mais sarcástico e ácido da Agostina, para tentar refletir um bocado sobre os dias de hoje. Onde é que nós estamos numa cultura que nos está sempre a empurrar, ou estamos a favor ou estamos contra, polegarzinho para cima, polegarzinho para baixo, e estamos todos a odiar-nos uns aos outros, né? Pronto, e então foi um bocado mais, foi esse o prisma que acabei por escolher. Essa dramaturgia visual, que muitas vezes nós chamamos de dramatografia, é uma coisa que me acompanha há imensos anos e que depois este termo, que foi usado a partir de há 10, 15 anos talvez, começou a fazer todo o sentido. Eu acho que a gente nunca se pode esquecer que está a fazer teatro para as pessoas. E a gente tem que conciliar este imaginário nosso, não é? Estas pulsões, com a questão das pessoas poderem ler os signos teatrais. E tenho-me apercebido, e o espetáculo mais complicado que eu tive foi o Morte do Palhaço, tenho-me apercebido, porque tinha um cavalo em cena, tinha um palhaço real do circo em cena, tinha cantores, tinha bailarinos, tinha atores, tinha não sei o quê. Epá, e as pessoas, a maior parte das pessoas,
saía dali confusa, não percebia, eu não compreendia. E eu acho que realmente a linguagem, quando uma pessoa mete o computador para ler inglês, não consegue ler francês. E tu, quando metes o computador para ter uma narrativa visual, não consegues ter uma narrativa verbal. E é muito engraçado, porque ao longo dos anos eu tenho verificado que as pessoas que estão ligadas mais ao texto não veem. Têm que ficar cegas para poder perceber o texto. Também veem, mas não estão a ler o espetáculo em função da visibilidade. Porque as pessoas depois, aos extremos, não é? Estou a falar numa coisa extremada, não é? E as pessoas estão mais ligadas à parte visual. Como é o meu caso, às vezes eu não ouço os textos. Interessa muito mais a parte visual. Portanto, ouço os textos, mas tenho aquele primeiro plano que está sempre presente na tentativa de ler. Não é tentativa nenhuma, porque ela acontece naturalmente, eu não estou a fazer esforço nenhum. Estou a ler o que se passa em cena. E a relação entre aquelas pessoas e tudo. Portanto, aqui, nós tínhamos percebido isso, eu tinha falado com o Miguel sobre esta questão, e acho que o Miguel fez muito bem, quer dizer, eu não teria, se eu fosse eu a reescrever, tinha sido muito mais abstrato, muito mais frases que eu gostava e coisas assim, era uma desbunda. Aqui não. Aqui o Miguel fez uma ou várias telenovelas entrecruzadas, muito difíceis, no bom sentido, que era aquilo que a gente queria. Como é que uma pessoa que se liga ao texto consegue perceber o que é que estão a querer expressar uns com os outros? Como é que aquilo cose? Como é que este é tio do outro e está a ir para a cama com aquele e depois joga com não sei o quê? E o Miguel foi impecável nisso, porque lia o texto, a qualidade literária do texto. O Miguel é um poeta e escritor também, portanto, há qualidade literária, mas também há uma lógica narrativa que talvez permita uma melhor leitura do espetáculo em si. A cidade tem a ver com cidade, com polis, com democracia, com república, com como é que a gente se organiza para viver juntos. Só quando vive muito juntos aquilo dá para o torto, não é? Também quando vive separados também dá para o torto. Dá sempre, aliás, os textos da Agostina são terríveis, não é? Porque já não consegue identificar-se com ninguém. Mas perdi-me um bocadinho, explica-me lá. Eu estava-te a perguntar sobre esta Agostinópolis. Pois, eu realmente, quem falou a primeira vez disso foi aqui o Miguel, que isto eram personagens que estavam na cabeça da Agostina. Aliás, o cartaz ainda reflete um bocado isso, e acho que ele acertou mesmo também, porque elas foram criadas, quer dizer, elas existiram. Uma parte delas eu acho que existiram. Existiram para a Agostina, sob o olhar da Agostina. Portanto, a gente está a pensar que isto é a cidade imaginada pela Agostina. Como ainda por cima, a Mónica Baldac, quando eu estava a dizer que não tinha tempo para fazer o espetáculo, acabou por dizer que não, a mãe queria o bando, a mãe queria o Teatro Bando. Eu fiquei assim um bocado, aquela que era o Teatro Bando. Depois viemos a saber que o Nuno Júdice, que por acaso tinha feito o libreto da Morte de Palhaço, engraçado, não é? Que o Zé Mário Branco tinha composto a música, que o Nuno Júdice disse, se queres um espetáculo assim mais fantástico, meio circense, vai falar com o João Brito, ou com o Teatro Bando. E de repente cai-me nas mãos uma proposta, e realmente nós às vezes somos preconceituosos em relação às coisas, não é? Quer dizer, politicamente não era um escritor com o qual eu me aproximasse. Só que às vezes depois verificamos que quem parece estar mais longe acaba por estar perto e ajudar-nos a ver as coisas também de uma forma mais acutilante. E quem está muito perto, às vezes, essa interação não existe com essa pertinência. Acho que a cidade é o sítio onde nós temos que conseguir coabitar. E, portanto, é sempre uma metáfora tanto da nossa casinha, como da nossa vilazinha, como do nosso país, como do mundo, né? Como o João estava a dizer. E aqui, esse lado ácido que eu estava há pouco a falar é precisamente sobre isso. Quer dizer, nós estamos, acho eu, cada vez mais assolados por uma ideia de separação, em que o branco só fala com o branco, a mulher só fala com a mulher, o gay só fala com o gay, o heterossexual, quer dizer, à esquerda e à direita há tendências políticas para afastar as pessoas umas das outras.
Faz-me lembrar sempre os cabeças bicudas e os cabeças redondas do Brecht, né? Parece que há parece não, acho que há uma ideia de separar, de dividir para reinar. E, portanto, há uma espécie de cultura instigada com as mais potentes ferramentas, como esta arma que estás a usar para nos filmar, que nos leva a uma separação constante e a um não reconhecimento daquilo que é humano. E, de alguma forma, a nossa relação com a Agostina também reflete isso, acho eu, tanto no meu caso como no do João, de alguma forma, porque também não era uma autora de quem eu estivesse próximo, mas quando começas a ler e começas a aproximar das obras, o drama interno de cada personagem e a contradição interna de cada personagem e querer uma coisa e fazer outra e parecer bem mas ser mauzinho e se parecer mal mas até fazer bons gestos, quer dizer, a multidimensionalidade, as várias facetas de cada um daquelas personagens é uma coisa profundamente humana, porque não está a defender uma cartilha, não está a defender uma espécie de beatitude, de haver uma maneira certa, porque mesmo nas maneiras mais certas consegue pôr o dedo a dizer onde é que se calhar está errado às escondidas, não é? Pronto. E esse lado cáustico ajuda-nos a aproximar. O teatro também é feito de conflito, não é? E de confronto. Para estarmos calmos e bem, não fazemos teatro, fazemos outra coisa. Há coisas mais calmas e boas. Temos de ir à praia, ouvir os passarinhos. O teatro é sobre o problema, sobre onde é que está o problema. A gente às vezes faz coisas que nem sabe o que faz, não é? Porque o resultado ultrapassa qualquer hipótese de pensamento anterior. Sim, havia o desejo de partilhar as coisas, havia o desejo de como é que a gente mantém a nossa autoridade, autoria, uma autoridade, a autoria, e essa autoria está permeável. Sim, isso é um desejo. Mas depois as coisas vão acontecendo no sentido de encontrarmos um glossário, de termos assuntos que são partilháveis, na grande diversidade que nós somos, não é? Se nós olharmos para as pessoas neste momento que estão no bando e que estão na direção, que não estão na direção, mas com quem a gente coabita, com quem a gente cria atividade, a gente percebe que há aqui um pensamento, não há um pensamento, há uma estrutura de pensamento. É montante, é uma capacidade de ouvir, é uma capacidade de ginástica mental que tenciona, também uma inquietação, não? Inquietação, sim, mas essa ginástica mental tenciona, não é eu ser tolerante ou fazer um esforço para aceitar o outro, não, é mesmo roubar o outro, é mesmo sorripiar alguma coisa, quer dizer, não num bom sentido, me apropriar dele, porque isso para mim fico mais forte, fico mais lúcido. Uhum. E isto também tem a ver com a questão do racismo, não é? Às vezes é negro e tal, e até não importa só estar ao lado, não sei o quê. Não, a gente tem que olhar para o outro com uma possibilidade de ampliar a nossa capacidade de visão do mundo e a nossa sensibilidade. Nós já trabalhamos juntos há quase 20 anos. No outro dia estava a pensar sobre isso, mas naturalmente quando eu comecei o João já tinha muita experiência e eu não tinha experiência nenhuma, né? E realmente é uma viagem, porque eu, claro que a maior parte das coisas que eu aprendi a fazer no bando, e por outro lado foi muito importante sair do bando para acabar de compreender como é que eu queria fazer, porque também quando estás dentro de uma estrutura coletiva tu vais fazendo como é feito, mas às vezes não consegues descobrir como é que tu farias, né? E há coisas em que estamos muito próximos e outras em que estamos afastados e felizmente, desde que saibamos defender isso de uma forma que seja suficientemente elegante e capaz de convivermos, né? E isso, o ter saído do bando de alguma forma durante uns anos, e agora não estou na estrutura, né? Portanto estou aqui ao lado do João, mas não estou nas linhas da frente da batalha. Para mim faz muita diferença, porque acho que conseguimos estar de uma forma muito mais equilibrada, no sentido que eu também já sei o que é que eu estou à procura. E então, naturalmente,
estou a fazer um espetáculo com o João, portanto não é o que é que eu estou, pronto, estamos nessa conivência, né, de tentar procurar juntos uma maneira de fazer, mas eu acho que o que está a montante é um pouco o que o João estava a dizer, é mais até do que se calhar a parte artística ou até a parte, digamos, ideológica, política, da maneira de vermos o mundo, é a forma de conseguirmos confrontar e dialogar com as pessoas. Pronto, e como é que encontramos uma maneira de não haver paz podre numa equipa que tem 50, 60, 100 pessoas, se formos contar com os técnicos do nosso lado e do lado do CCB, não é? Portanto, não haver meias verdades, portanto, estarmos prontos para confrontar, porque também estamos prontos ao mesmo tempo para nos colocar em questão. Portanto, e isto é um pêndulo, não é? Temos de ter muitas certezas e ao mesmo tempo dúvidas suficientes para acolher as dúvidas dos outros. O que espero, não espero nada, mas se saírem abarafundadas, acho que já ganhamos qualquer coisa. Se disserem, não sabia que era assim. Sim. Nunca tinha visto uma coisa assim. É diferença, não é? Eu não sou pós-modernista, farto-me de dizer isso, não é? Cada vez digo mais, porque parece que há ausência de referências que me revolta e, portanto, acredito que, apesar de nós termos posições parecidas, não é? Quando fazemos uma obra, não é? A gente descobre o risco, o traço, não é? Apesar disso tudo, eu acho que se eu me sentir que estou-me a repetir, eu acho que não posso fazer mais teatro. E, portanto, sim, há produções que são parecidas, sim, mas há pessoas que me dizem, que nos veem há bastante tempo, que vêm muitas vezes ao bando para serem surpreendidas, à procura do inesperado. Claro que o inesperado não é inesgotável, não é? Eu não estou também à procura do exotismo do inesperado, não é? Quer dizer, agora fazer uma coisa muito exótica, muito coisa inesperada, mas gosto disso, gosto de tentar não me repetir. E claro, quando trabalhas em coletivo e trabalhas com outras pessoas, tens mais possibilidades de não te repetir. E sobretudo se tiveres consciência sobre a obra que estás a produzir. E a consciência não é um bicho do mato. Por causa da edição é do bicho do mato. Portanto, sem essa consciência, que não é controle, e não é só racional, também é sensorial, o artista o que pode fazer é repetir-se, muda de chapéu, muda de camisa, agora faz assim, agora faz este autor, agora faz aquele escritor, pronto, e vive feliz, há muita gente que vive feliz, e saúdos. Se eu sinto coisas e não tenho nome, e eu vou à enciclopédia e não vejo lá o nome, tenho que arranjar um nome para eu ter a coisa, porque depois eu já não tenho a coisa material. Se não tiver nome, ela não existe. Agora, que o conceito é um conceito académico, agora, a dramatografia é isto ou é aquilo, porque também temos a dramatofonia. E também temos a dramatogenia. Isso é uma conversa que posso ter contigo mais tarde, porque é mais longa.